Olá, tudo bem? Hoje eu trago um assunto muito importante. Vamos dialogar com as Sagradas Escrituras, através da inspiração do Espírito Santo. Na época em que Pedro escreveu a epístola dele, e a reputação das cartas de Paulo, ele está citando a carta de Paulo aqui. Paulo já era de Paulo já era difundida as cartas de Paulo na época e nunca note né, nessa mensagem que Pedro, como eu já estava falando antes, Pedro se referiu às cartas de Paulo, está se referindo às cartas de Paulo. Estou fazendo aqui outro reforço nesse comentário, é, é, como se tivesse no nível das Escrituras, quando ele, porque tudo que ele pregava, ele baseava nas Escrituras Sagradas, porque não tínhamos ainda a Escritura do Novo Testamento, ela estava sendo escrita. Nas Escrituras Sagradas, que era o que era usado na época, os apóstolos usaram, pautaram na Escritura Sagrada, para que desse veracidade de onde procedeu o Evangelho, de onde procedeu as raízes do Evangelho, de onde procedeu o Messias, todas as profecias. Então, os apóstolos cumpriram tudo. Eles pregam, eles pregam sobre Isaías, prega sobre Malaquias, prega sobre Miqueias, prega sobre Levítico, prega sobre Deuteronômio, prega tudo sobre as leis dos profetas. Então, e a confusão doutrinária muito grande de entendimento, exatamente que Pedro ele repudia a dificuldade das pessoas na época, de líderes e etc., que não entendiam a Escritura. Eles estavam torcendo, estavam dando um outro sentido. Para você entender melhor, você vê no versículo 15, isso é um papo amistoso aqui, sem regras, né? Sem regras, apenas amistoso, para entendermos. É uma conversa que é bom para mim e para você. Ele diz assim, no versículo 15, ele diz, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Ele fala aqui. Como também o nosso amado irmão Paulo. Está falando de Paulo já. Nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele está dizendo que tudo que ele escreveu foi a sabedoria que foi dada por Deus, através de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Então, se nós temos que falar alguma coisa agora mesmo, como eu estou conversando com vocês, nós estamos pautados pelo poder do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Nós estamos falando dele, neste momento, nós estamos testemunhando o quê? Estamos testemunhando a obra de Deus, a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a obra dos apóstolos através de Cristo Jesus. Nós estamos dando testemunho. Eu não posso dar testemunho de mim, do que eu, como Deus me chamou, o que aconteceu, o meu ministério. Não. Nós temos que falar do ministério de Deus. O ministério de Deus acopla os ministérios que ele entregou para a sua época, para cada um dos profetas e dos apóstolos. O homem hoje ele não pode simplesmente chegar e determinar na sua marca do seu ministério e falar, Deus disse assim, disse o Senhor. Deus falou assim. Deus me revelou assim. Isso é antibíblico. Por isso que nós temos que procurar se pautar verdadeiramente na palavra do Senhor. Quando se pauta, salvamos vida. E pelo mensageiro da mensagem, ele é o primeiro a ser salvo para que possa passar a mensagem da salvação. A mensagem da salvação não é vendida. Então, quando ele diz aqui, no versículo, ele diz que, ainda tem uma coisa muito importante aqui que me chama a atenção, na última conotação ele diz, como fazem também com as outras escrituras, está dizendo que eles na época, aqueles cristãos da época, os judeus e etc, 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 ele também, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição.
Está dizendo que quando a pessoa deturpa as escrituras e que retira o poder dele, da escritura, dando o poder ao homem, dizendo que aquele poder que foi dado a ele, que ele está ali entregando uma mensagem, uma doutrina dos seus ministérios, devidos ministérios, suposto ministério, está tirando simplesmente o poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus. Já pisou sobre a palavra de Deus e deu luz ao pecado. Você deu luz ao pecado. Vamos procurar entender nesse sentido. Nós estamos dialogando. Vamos dialogar a Escritura. Eu não estou entregando não estou pautando aqui, simplesmente, a minha doutrina, mas a doutrina de Jesus e dos apóstolos. Nós temos que seguir. Os apóstolos é pautado em Cristo. E Cristo é pautado em Deus. Nós somos pautados nos apóstolos, em Cristo e em Deus. E os profetas. Tudo isso. Então, nós temos que ser muito cuidadosos. É um assunto amistoso, um diálogo amistoso. Fica tranquilo que eu não estou apenas... Isso aqui está havendo um alerta referente às confusões doutrinárias que está acontecendo. É claro que tem muita gente que entende da sua maneira de bem entender. Mas eu apenas estou descrevendo detalhes para que as pessoas fiquem atentas. Até os pregadores, até os ensinadores, porque se ele ensina, se ele tira a palavra das Escrituras, o verdadeiro sentido, está pautando, dando doutrina, dogmas diferenciados das Escrituras, de Cristo, dos apóstolos, ele está condenando, ele está levando, ele está roubando a salvação das almas que pertencem a Deus. Ele diz no versículo 18, que ele diz no 17, vós, portanto, amados, sabendo isso, de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens. Esse versículo, ele está, primeiro, do 15, dando o referencial de Paulo, porque ele está realmente enviando essa mensagem, respaldando Paulo, E ele diz, vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens, perversos. Quando você engana, você é perverso. E quem é o perverso? É o diabo. O diabo. Sejais juntamente arrebatados e deixais a vossa firmeza. Que firmeza? A firmeza em Cristo. Nós estamos fundamentados em Cristo, não fundamentados em homens nem ministérios de homens. Não em doutrinas ministeriais. Vamos procurar entender nesse sentido. Eu não estou protestando com nenhum ministério. O Senhor deu livre-arbítrio para cada um fazer o que quer e vai entender. Agora, cada um vai prestar conta segundo as suas obras. É isso? Enquanto ele achar que, de repente, ele está crescendo no seu ministério de uma forma volúpita, achando que é o Espírito Santo, e que cheio de erros doutrinários, e que está sendo abençoado extremamente, ele disse, é o Espírito Santo. Mas qual o Espírito Santo? Porque o usurpador, ele diz que é o Espírito Santo, e ele faz a obra em imitação perfeita de Cristo. Perfeita na perfeição dele, que é a perfeição nos homens. Mas a perfeição de Deus não é nos homens. A perfeição dele é nele próprio, que ele é o perfeito. Amém? E que Deus abençoe a todos vocês. Fique na paz do Senhor, um óculos santo, e até a próxima, pelo poder do Espírito Santo. Amém.